Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com vocês. Seja bem-vindo ao nosso Mais Que Som. Bora lá? É isso aí, gente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Mais uma vez aqui trazendo um conteúdo de muita qualidade. E nesse momento eu quero te convidar a compartilhar o link desse programa para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Então envia aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook, no seu Instagram, marca lá o @MMAgeral. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser um conteúdo que vai ajudar muito você aí, tanto você que é líder aí do Ministério de Música e Artes da sua igreja, quanto você que participa de alguma forma. E hoje a gente recebe um convidado, gente, um convidado muito especial, convidado pesado, viu? Pesado. Não literalmente, né, pastor? Graças a Deus, rapaz. Não sabia que eu tinha engordado tanto assim. Cara, tá quebrando a cadeira aí, né? Pesado no conteúdo, pastor. Rapaz, então tá pesado certo. Pesado no conteúdo. Paz do Senhor, Fábio. Uma alegria estar com vocês aqui, cara. Mais uma vez, poder participar desse programa, né? Poder falar pro pessoal de casa. Vamos lá, né? Que o Senhor nos abençoe e nos dê um período abençoado aí de programa. Pastor, a gente se sente privilegiado te recebendo aqui. Pra gente é muito bom, conteúdo muito bacana. Já é a sua terceira participação já, né? Sim. Você participou lá no comecinho, participou da live especial dos 26 especial, anos, exatamente. E, cara, é sempre muito bom. A gente sempre aprende muito com a sua presença aqui. Amém. Eu fico feliz em poder ajudar e contribuir de alguma maneira. E é famoso também, né? Que o Texto e Contexto tá decolando aí. Líder de audiência. Nada. Deus tem sido bom, né? Já são... nós fizemos 2 anos agora em março do Texto Contexto, né? Eu acho intermitentes, né? 2 anos intermitentes. Começamos em março de 2020, né? Bem no comecinho da pandemia, e agora março de 22 já foram 2 anos de programa, né? Semanal, acho que né? Ele principiou a TV Viva Promessa, né? Puxou a fila junto com a live da Escola Bíblica, né? Sim, é verdade, é verdade. É isso aí. Não, cara, é muito legal. É desafiador, né? Porque é muito difícil, né? Você encontrar todos os conteúdos. Enfim, é difícil. É um desafio, né? Sim, com certeza. Preparar roteiro toda semana. É o desafio que você tem no programa Mais Que Som e que os apresentadores da TV Viva Promessa têm, né? Você precisa estar constantemente pensando em temas, preparando roteiro, fazendo convite pro pessoal que vai ajudar. É um desafio, mas é compensador, né? Sim. Você vê o retorno do pessoal, dizendo que acompanha o programa, né? A gente acaba andando bastante aí por alguns lugares e sempre tem alguém que dizendo que acompanha os programas da TV, né? Assiste o Texto Contexto, foi abençoado por esse programa, por aquele. Então isso acaba trazendo bastante alegria para o coração da gente, né? E é compensador também porque a gente pode contar com muita gente na instituição. Então, pastores, músicos, todo esse pessoal que vem e traz um conteúdo muito bom pro Mais Que Som. Então, Deus tem abençoado, assim. É difícil, mas Deus, ele sempre tem demonstrado seu cuidado pra gente, em conseguir produzir. Enfim, é só gente boa. Aqui não vem gente mais ou menos. Todo programa eu falo isso, mas... É uma realidade, né? É uma turma muito boa, muito comprometida com a igreja, com o evangelho, com o reino de Deus. É isso aí, graças a Deus. Mais Que Som tá trilhando o caminho dele, né? A gente tem visto realmente, tem vindo muita gente boa aqui participar do programa, né? Muitos conteúdos bacanas mesmo aí para o pessoal envolvido nessa área, né? E como é um programa que tem música, né? Vamos ouvir uma música. Opa, vamos lá. Paz do Senhor, irmãos, os irmãos que já estão aqui no auditório, você que nos acompanha pela internet, nós iremos começar o nosso momento de celebração. Convido você que está aqui a ficar em pé, para nós cantarmos sobre a tremenda graça de Jesus e celebrarmos essa noite, amém? Vamos cantar. As palmas. Jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos Reis, que treme a
fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E a sua graça é tremenda. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Toma o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Levante a sua mão comigo e cante assim, ó. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Cante. Ele é digno, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Ele é digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. ó que tremenda graça. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glórias a Deus. Aleluia. É isso aí, música bacana, né? Graças a Deus, cara. É uma música muito bonita, né? E de um letra momento muito importante bonita para a igreja, né? Que foi a Conferência Uma. Isso aí. E, inclusive, esse ano tem de novo, né? Tem de novo, Já né? foram 2 conferências, uma e agora em 2020 falando sobre unidade, ano passado missão, esse ano avivamento. Sobre avivamento. Isso. Cara, até deu uma arrepiada aqui, Eita. cara. O povo promessista é avivado. É avivado. Farol alto, né, cara? Isso aí. Esse ano vamos com tudo na Conferência 1, falar sobre esse tema, pensar um pouco sobre a ação do Espírito Santo, né? Especialmente pra gente, que é uma igreja que tem como valor, né, na sua história o avivamento. Sim. Então, a gente entende que vai ser um momento bem especial também na história da nossa denominação, essa conferência com esse tema. Pra gente é um momento de festa mesmo, porque a gente pode ter a oportunidade de ouvir os palestrantes falando sobre conteúdos que, na minha opinião, são até revolucionários, né? Uhum. Porque eles tiram a gente um pouco de fora da caixa. Às vezes a gente tá na igreja e a gente entra num ciclo ali de
fazer sempre a mesma coisa, entra no automático, né? Uhum. E nesses eventos a gente tem a oportunidade de ouvir coisas novas, de aprender coisas novas. Sair mais animado também, né? Com certeza. E tem um time aí de preletores que a gente tá pensando, né, para trazer. E realmente vai ser muito legal. Já anunciei. Temos boas expectativas. Primeira mão. Não posso dar spoiler ainda, calma. Legal. Pastor, partindo dessa direção aí de conteúdo, a gente sabe que você me permita chamá-lo de você, né? Opa, com certeza. Você não é muito mais velho que eu, né? Ele tá ali quase ali. Mas a gente sabe que o conteúdo do Novo Testamento é um conteúdo que você gosta muito, que você desenvolve o seu trabalho como teólogo, né? Uhum. E a gente entra nesse assunto falando sobre culto, né? Nós estamos numa série sobre celebração, sobre culto. E eu queria que o senhor falasse pra gente, ó, o senhor apareceu, não teve jeito, mas eu queria que você falasse pra gente sobre as características do culto no Novo Testamento. A gente ouve bastante, né, no movimento da música, o pessoal falando sobre o culto no Antigo Testamento, sobre os rituais, sobre o tabernáculo, o templo, e Davi escolheu tantos para o coral, e a gente vê o lance ali da construção do tabernáculo, e ele chamou lá os artesãos, enfim, a gente ouve bastante isso. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva a partir do Novo Testamento, né? Como começa o culto desses novos convertidos, né? Dos cristãos. Legal. Eu acho que vale a pena aqui, para fazer essa conexão, a gente lembrar de uma palavrinha grega que aparece no Novo Testamento para culto, que é traduzida por culto. Às vezes culto, às vezes adoração, às vezes serviço, né? Dependendo, o texto ele é traduzido dessa maneira, que é a palavra latreia. Latreia é traduzido por culto em Romanos 12, é traduzido por culto no Evangelho de João, né? Às vezes ela é traduzida por adoração, né? Na fala do Senhor Jesus ali no episódio da tentação, né? Quando ele diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Ali por culto também, né? Latreia. Então, enfim, é uma palavra que aparece algumas vezes. Essa palavra, no contexto da adoração a deuses pagãos, era uma palavra que era usada para se referir a todos os serviços que os adoradores desses deuses pagãos realizavam no templo pagão. Então tudo que estava envolvido ali na adoração, nos procedimentos ali a serem realizados no templo, né? As questões relacionadas ao sacrifício. Então era latreia, era culto, esse serviço que se prestava. No Antigo Testamento essa palavra ela vai entrar também. O Antigo Testamento, bem da verdade, ele foi escrito em hebraico, não foi escrito em grego, mas ele foi traduzido para o grego, né? A tradução conhecida como Septuaginta. E nessa tradução do hebraico para o grego, você tem a palavra latreia aparecendo algumas vezes para os serviços que os sacerdotes prestavam também no templo em Jerusalém. Porque eles também tinham serviços manuais mesmo, braçais ali no templo que eles desempenhavam. E isso é traduzido por culto ou recebiam, por as adoração. Do povo, levavam lá, faziam o sacrifício. Exatamente. Todo esse trabalho de fazer o sacrifício, né? De matar os animais, né? Enfim, pensa que dá um trabalho significativo, né? E era muita gente, né? Muita gente. Pensa num serviço de culto em época de festa, por exemplo, a Páscoa, que você matava milhares e milhares de cordeiro. Todo mundo ia para aquele lugar, né? Todo mundo. Então, assim, é um serviço pesado, né? E a adoração estava restrita a um templo. Então, as pessoas iam até esse templo para adorar, e você tinha essas pessoas que prestavam culto por meio desses serviços dela. Aí é interessante que você vem para o Novo Testamento. A adoração já não está centrada mais num templo. Você não tem mais essa figura do santuário agora no Novo Testamento. Tanto é que você, por exemplo, não tem a ideia de igreja no sentido de templo no Novo Testamento. Os primeiros cristãos se reuniam nas casas, né? As reuniões cristãs eram reuniões domésticas. A ideia de templo vai surgir posteriormente, né? E é bom até frisar que não tem nenhum pecado na igreja se reunir num templo, né? Ele só não tem o mesmo peso do Antigo Testamento, né? O lugar onde Deus habita. Então você tinha tudo isso ali no Antigo Testamento. Só que
apesar de você não ter mais essa ideia de uma adoração centralizada num santuário, a palavra latreia não desapareceu. A palavra latreia continua presente no Novo Testamento, mas agora ela diz referência ao serviço que os cristãos prestam no dia a dia através da sua vida. Então, culto ganha também essa dimensão no Novo Testamento. A vida completa, essa entrega completa da vida em dedicação a Deus. Isso é o culto. Então, um dos textos mais conhecidos sobre esse tema e que traz bem essa ideia é o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que é um texto bastante conhecido, né? É onde Paulo diz que ele roga pelas compaixões de Deus que os cristãos ofereçam seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto lógico ou culto racional de vocês. A gente pode chamar também de intencional, de uma forma racional, assim, olha, o que eu tô fazendo aqui é culto também. A gente pode chamar assim? Sim, com certeza. Essa entrega intencional e completa a Deus, né? Em tudo aquilo que a pessoa faz. O culto no Novo Testamento ganha essa outra dimensão, né? É muito legal isso, porque se você olhar lá, se alguém tiver com a Bíblia aberta em Romanos 12, der uma olhada, os últimos versículos do capítulo 11 de Romanos é um hino de adoração a Deus. Sim. Né? Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, né? Enfim, quem conheceu a mente do Senhor, né? Quem pode ser seu conselheiro, e aí vai. E aí termina, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, sim, pois a ele, amém. Aí começa o 12, portanto, rogo aos irmãos. Então, assim, diante desse Deus tão glorioso, tão estupendo, ofereçam a vida de vocês como sacrifício vivo. Isso é o culto. Sim. Então, aqui ele não está falando do ajuntamento coletivo dos cristãos. Não está falando. Porque essa é outra dimensão também presente no Novo Testamento relacionada a culto. Mas aqui ele está falando do cristão individual. Já que Deus é tão grande assim, então no dia a dia preste culto a Deus. E como ele faz isso? Através de viver uma vida para a glória de Deus, né? Intencionalmente para a glória de Deus, se entregar completamente a Deus. Onde? Em todos os ambientes, em todos os lugares. Então eu não presto culto só quando eu vou à igreja, no sábado pela manhã, no sábado à tarde ou no domingo. Eu presto culto onde eu estou. Eu presto culto no meu trabalho, quando eu desenvolvo meu trabalho com excelência, como se eu estivesse fazendo para Cristo. Eu presto culto em casa, né? Na maneira como me relaciono com os meus filhos, da maneira como me relaciono com a minha família, né? Com os meus irmãos, enfim. A gente presta culto em todos os lugares. Então essa é uma dimensão de culto no Novo Testamento. E você tem também a dimensão coletiva, que é a própria reunião do povo de Deus. Apesar de não ter um templo, um santuário, mas o povo de Deus se reúne. E até no Novo Testamento, a gente não acha a palavra culto para caracterizar o ajuntamento, né? Sim. A gente acha o partir do pão, o unir-se. Uhum. Então, a impressão que o Novo Testamento passa, na verdade não é nem impressão, é uma verdade que o Novo Testamento passa, é que a compreensão dele sobre culto era muito mais profunda do que o ajuntamento. Isso, exatamente. Porque você presta culto nessa dedicação sua diária, né? Esse serviço diário que você presta a Deus. É até interessante também essa ideia, Fábio, da palavra que é traduzida por culto ser uma palavra que está ligada à ideia de serviço. Né? Então, como que eu presto culto? Enquanto eu sirvo a Deus no meu dia a dia, eu estou prestando culto a Deus. Né? E aí essas pessoas que prestam culto a Deus constantemente, elas se reúnem também para adorar a Deus. Elas se reúnem também para glorificarem a Deus, né? Para prestar esse culto coletivo também, né? Para servir a Deus também de maneira coletiva, né? Então você tem essas duas dimensões no Novo Testamento. E para serem edificados como igreja, né? Eu separei um texto bíblico aqui de 1 Coríntios 14, 26, que é praticamente a orientação para esse ajuntamento, né? Que diz, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra de uma língua ou uma interpretação. E aí ele conclui dizendo, tudo seja feito para edificação da igreja. Então não é um caráter pessoal, né? Eu vou porque eu estou fraco, estou desabastecido, então eu vou à igreja. Não.
todos são chamados a ter algo que contribua para a edificação de todos, né? De forma comunitária, né? Exatamente. E eu acho fantástico esse texto aí que você acabou de ler, porque ele mostra que o culto da igreja primitiva também, esse momento de ajuntamento dos cristãos, era extremamente participativo, né? Sim. Era extremamente participativo. Então, um tem uma palavra, um tem um salmo. Traga alguma coisa. Isso, exatamente. Então, a gente não pode esquecer, obviamente, que nós estamos falando aqui de um contexto de uma igreja caseira, doméstica, né? Porque, de repente, pegando isso aí, alguém vai dizer também, então na igreja... Eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que fazer alguma coisa. Então, por que eu não tenho oportunidade de cantar, né? Tem que ser assim, vamos abrir oportunidade, acaba com o grupo de louvor. Não é essa a ideia. Obviamente, a igreja... né, uma comunidade um pouco maior, né, com um pouco mais de pessoas, você tem também a ideia da organização no culto, né, até mesmo em 1 Coríntios 14, né, tudo seja feito com ordem e decência. Então você tem ali também essa ideia de algo feito de maneira bela, lógica, né, dentro desse ajuntamento coletivo do povo de Deus. Mas é interessante esse texto aí, porque ao que tudo indica, os cultos eram momentos alegres e participativos, né? Quando o povo de Deus se reunia, isso acontecia. E inclusive tem um outro texto que me veio à mente também aqui agora, que é o texto de Hebreus, né? Quando o autor de Hebreus diz que para os cristãos não deixarem de congregar. Sim. Como é costume de alguns, quanto mais vede que o fim se aproxima, que o dia se aproxima. Então, esse texto mostra o quanto que essa reunião é importante. O ajuntamento do povo de Deus. Então, o culto é algo que eu faço individualmente? É algo que eu faço com a minha vida? Isso é verdade, de acordo com o Novo Testamento. Mas não pode ser eu não posso usar essa verdade como uma desculpa para não me reunir com o povo de Deus nesses ajuntamentos para adorar a Deus. Porque o ajuntamento é importante, né, para trazer edificação para o povo de Deus, né? E nessa perspectiva, o ajuntamento é até santo, né? Sim. Porque a gente vê em alguns textos, né? Quando ele fala a reunião dos santos, né? Então, se a reunião é dos santos, o ajuntamento logo é santo. É um ajuntamento santo, exatamente. O texto que eu citei foi Hebreus 10, 25, né? Mas é um ajuntamento santo, eu não tenho dúvida disso. Porque você me fez lembrar aqui agora de uma outra imagem do Novo Testamento para se referir a esse ajuntamento dos cristãos. O Novo Testamento fala que nós somos a habitação de Deus no Espírito. A gente é morada de Deus no Espírito. Só que esse texto, se a gente der uma olhada em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, ele vai aplicar essa ideia para o cristão individual. O cristão individual é morada de Deus no Espírito, mas ele vai aplicar também a ideia da igreja, da coletividade. Os cristãos, de maneira coletiva, também são habitação de Deus no Espírito, porque o Espírito Santo habita, né, e se manifesta, age nesse momento em que o povo de Deus está reunido. O povo de Deus está reunido. Nesse sentido, quando a gente vai para os ajuntamentos do povo de Deus, quando a gente vai para um culto, a gente tem que ir com uma expectativa, né? O Espírito Santo está no nosso meio, e se o Espírito Santo está no nosso meio, coisas maravilhosas podem acontecer. Nossa, pastor, muito legal. Vamos ouvir uma música? Opa, vamos lá.
É isso aí, gente, estamos de volta e agora eu quero dar um recadinho muito especial para você que ainda não é amigo da missão. Tá aparecendo aqui na tela o QR Code, as informações, o site do amigosdamissão.org. O Amigos da Missão é uma iniciativa da nossa denominação para que você possa contribuir com a pregação do evangelho aqui na internet. Você pode entrar lá, escolher um valor mensal, escolher um valor de cota única. Então, seja aí um incentivador dos Amigos da Missão para que a mensagem do evangelho chegue cada vez a mais pessoas. Beleza, gente? Então, ó, amigosdamissão.org. Depois vai lá e dá uma olhadinha. Tem que ser amigo da missão, né, pastor? Com certeza. Projeto muito importante, né, que contribui com a proclamação do evangelho, que contribui para que conteúdos como esse, né, do programa Mais Que Som, chegue à casa das pessoas. E né? O Texto e Contexto. Igreja Missionária. Com Conexão Feminina, e todos os outros papos e tantos mais. Pastor, legal. A gente, então, eu assim, tive uma compreensão muito grande nesse aspecto. Inclusive, é uma convicção que eu nem tive tanto quando fui fazer a pauta. Mas dessa ideia do culto pessoal, né? Dessa ideia de como Paulo e até outros autores do Novo Testamento vão tratar esse lance do culto, né? A partir do Novo Testamento. Mas qual era o conteúdo desse culto? Para que esse culto servia? A gente já falou de um aspecto, que é a edificação da igreja, né? O que mais a gente pode colocar aí que descreva o ajuntamento da turma do Novo Testamento? Muito bem, vamos lá. Eu queria começar fazendo menção aqui a um texto, que é o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Esse texto aqui sempre me chama a atenção quando o assunto é culto, né? Paulo diz assim, ó, entretanto, nisto que vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Então, assim, é um texto curioso, né? Paulo dizendo para a igreja de Corinto que quando eles se reúnem como igreja, esse ajuntamento, em vez de estar trazendo edificação, ele está trazendo... Não é desedificação, né? Ele está trazendo destruição. Sim. Ele está trazendo destruição. É um ajuntamento que não está contribuindo para a edificação do povo de Deus. É um ajuntamento danoso. É curioso isso, né? Então, assim, não basta apenas o povo de Deus estar reunido. O povo de Deus precisa estar reunido pelos motivos corretos, né? Precisa estar reunido pelos propósitos corretos. Então, não é todo ajuntamento do povo de Deus que vai trazer edificação. Apenas se ele estiver reunido de fato de acordo com os propósitos que o próprio Novo Testamento apresenta para o culto, né? Então, nós já mencionamos aqui, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, né? Foi um texto que você leu há pouco aí, 14, versículo 26, que fala um pouco dessa ideia do conteúdo do culto, né? De acordo com o Novo Testamento. Então, o texto lá fala de salmo, o texto lá fala de instrução, né? Enfim, palavra em língua, interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Mas assim, você tem aqui, num primeiro momento, a ideia de um salmo, né? Que é a ideia de louvor, que é a ideia de exaltação a Deus, né? A ideia de elogiar a Deus. Quando o povo de Deus se reúne, esse ajuntamento é um ajuntamento para glorificar a Deus. É um ajuntamento para que Deus seja exaltado. A maioria das vezes que a gente lê sobre culto no Novo Testamento tem louvor. Tem salmo, né? Tem hino, tem cânticos espirituais, né? Que são poemas inspirados. O povo está ali louvando a Deus e engrandecendo a Deus. Então, culto é momento para glorificar a Deus. É momento para exaltar a Deus. Então, isso precisa acontecer no culto público. Acho que todos que vão para um culto público precisam ir com essa ideia, né? Eu não estou indo para fazer algo para mim. Sim. O culto não é para a gente, né? O culto não é para o ser humano. O culto é para Deus, né? O culto é para Deus. Eu até sempre me lembro
de uma tirinha que eu li uma vez, né? Uma pessoa saindo do culto e aí foi comentar com o outro lá, não gostei do culto. Aí o outro respondeu, mas você não tem que gostar, não é pra você. Quem tem que gostar é Deus, né? Sim. Pergunta que você tem que fazer é, Deus gostou do culto que você prestou a ele, né? E Deus não aceita qualquer culto, porque tem um texto, eu não vou me lembrar de cabeça, mas que Deus, ele reclama do culto. Ele fala, cara, eu não aguento mais as reuniões de vocês. Sim, as reuniões de vocês. Eu vou fechar os ouvidos, né, para ouvir. Sim. Para não ouvir mais a música de vocês. Então, ele reclama da reunião do povo de Deus em Isaías, ele reclama no livro de Amós, né? Às vezes ele reclama, né? Porque o povo está reunido diante dele, mas eles não estão reunidos com o coração de fato voltado para ele. Então é só um ajuntamento ali que tem pouco significado espiritual, né? Esse tipo de ajuntamento do povo de Deus. Então quando o povo de Deus se reúne, tem que ser para glorificar a Deus, tem que haver exaltação a Deus, porque o culto é glorificação a Deus, é exaltação a Deus. O culto é momento de adoração, e aqui eu queria fazer menção a uma palavra que a gente tem no capítulo 4 de João, quando Jesus conversa com a mulher samaritana e diz para a mulher samaritana que vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. E ali Jesus utiliza a palavra proskinel, a palavra para adoração. Não só ali, mas ele vai usar também em outros textos do Novo Testamento. Nós vamos ver também a palavra proskinel, né? Junto com latreia, é uma outra palavra dessa família de palavras gregas que são usadas para adoração. Cara, tá chique esse negócio, já são duas palavras em grego, hein? já são duas palavras em grego. Legal. E o que é proskinel, né? A ideia dessa palavra proskinel, né, tem a ver com prostrar-se mesmo, né? Tem a ver com a ideia de se lançar para frente. De como que essa palavra surge, né? Como que a palavra proskinel surge? Ela surge no contexto até da adoração pagã mesmo, né? Porque quando os adoradores iam até o templo de um deus pagão, eles se dobravam diante desse deus para beijar a estátua, os pés desse deus, né? Reconhecendo a insignificância dele e a grandeza do Deus que estava sendo adorado. Então, você tem essa palavra proskinel no contexto cristão. É óbvio que a gente não vai num templo e se dobra e beija o chão ou qualquer coisa, né? Na verdade, essa prostração que está por trás da palavra tem muito mais a ver com prostrar o coração, né? Dobrar o coração e a vida diante de Deus, e com esse sentimento, esse reconhecimento da grandeza de Deus. Quando a gente vai para o culto público, para essa reunião, é para adorar nesse sentido, de reconhecer o quanto Deus é grande, o quanto nós somos pequenos, limitados, pecadores. Ali é uma reunião de santos pecadores, né? De santos que reconhecem o seu estado de pecaminosidade, mas se reúnem ali para engrandecer a Deus, para glorificar a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito, agradecer pela salvação que receberam, né? Glorificar pela salvação que receberam, glorificar a Deus pelos grandes feitos dele. Então isso é culto, né? Você pega o conteúdo dos Salmos, por exemplo, a maioria deles é glorificando a Deus, né? A maioria deles é falando dos feitos gloriosos de Deus, né? Então, essa é a ideia de culto. Além de glorificação e de adoração, o culto também é esse momento de encontro de Deus com o ser humano, né? O culto coletivo. O culto individual, obviamente, né? Mas aqui agora eu estou pensando mais no aspecto coletivo, né? Então, quando a gente se reúne para glorificar, a gente se reúne para adorar, e a gente se reúne para esse encontro com Deus. Eu acho que talvez a gente precise recuperar isso nas nossas celebrações coletivas, né? Quando a gente vai para esse local onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo, né? A gente precisa ir com essa expectativa. Nós estamos indo ali e nós vamos nos encontrar, né? Juntos ali, nós vamos adorar a Deus. A gente vai para esse encontro com Deus, a gente vai com essa certeza que Deus está onde o seu povo está, e nós vamos poder contar com a manifestação de Deus, e com essa expectativa, né? Esse anseio pela glória de Deus, que é a própria presença de Deus, né? Eu acho que
a impressão que a gente tem em alguns lugares, em alguns cultos, né, é que as pessoas perderam um pouco desse brilho nos olhos quando vão para o culto coletivo, né? Eles não vão com essa expectativa. Hoje Deus pode fazer alguma coisa no meio de nós, né? E eu acho que isso é importante recuperar, né? Até porque é Deus quem nos convida para o culto, né? Sim. E eu tô lendo um livro muito bacana que chama Celebrando Deus no Mundo. Uhum. E ele até faz um paralelo lá com a Trindade, né? De que o culto é o momento em que Deus convida nós, humanos pecadores, para desfrutarmos daquilo que é divino, né? Uhum. E a gente tem acesso direto, né, a Deus como povo, como comunidade. E é muito legal isso, cara. Porque é um privilégio, né? Sim, com certeza. Um privilégio gigantesco. Porque quem somos nós, né? Para estarmos diante de Deus, né? Então, é isso aí. Só mais um comentário ainda sobre esse tema. Às vezes eu fico lembrando daquele texto: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Aquela alegria que aqueles peregrinos iam para Jerusalém para adorar a Deus, né? Na época você tinha um santuário centralizado, então a adoração era só em Jerusalém e as pessoas tinham que viajar até Jerusalém para adorar a Deus, né? No templo. E era um acontecimento quando chegava a época dessas viagens, né? Porque às vezes era uma vez no ano. E então, até tinha uma apreensão na entrega do sacrifício, né? Porque será que Deus vai aceitar o nosso sacrifício? Deus vai aceitar? E ele aceitando era um sinal de que você estava livre, estava perdoado, né? Exatamente, mas assim, as pessoas iam com essa expectativa, né? Parece que de fato tinha essa alegria de ir até Jerusalém para adorar a Deus ali no templo. Eu reconheço que pra gente o nosso desafio é gigantesco, porque primeiro o santuário, o local não tem mais o significado que tinha no Antigo Testamento. Não existe apenas um único templo no mundo centralizado, onde você vai uma vez no ano, no máximo, adorar a Deus ali nesse templo, né? Quem mora fora, né? O povo de Deus se reúne com uma periodicidade muito maior, né? A gente se reúne, sei lá, pelo menos uma vez por semana. Eu quero acreditar que o povo de Deus se reúne para adorá-lo, né? Mas eu acho que a gente precisaria ter, de fato, essa expectativa e essa alegria para a reunião coletiva do povo de Deus, porque ele é lugar de glorificar a Deus, é lugar de adorar a Deus, é lugar de ir com essa expectativa do encontro, né, do ser humano com Deus. E pastor, a gente está vivendo num tempo em que a moda é tirar o texto do contexto, pastor, né? E bater no peito e dizer, eu sou igreja. Então, assim, o irmão não vai na igreja, não quer ir lá, não comunga, né? E aí ele bate no peito e fala, mas eu sou igreja. Então, eu queria que você falasse sobre essa perspectiva e sobre o que caracteriza uma igreja, né? Porque sem culto não há igreja, né? O culto, ele é uma característica da igreja, né? Sim. Da eclésia, né? Sim, com toda certeza. É equivocado esse tipo de argumento, né? Porque, de fato, a gente é santuário de Deus no espírito individualmente? O culto é o que eu faço no dia a dia, né? Tem essa dimensão individual do culto? Sim. Mas igreja, eclesia, né? Mais uma palavra grega. Mais uma, eu falei eclésia, né? É que é mais parecido, né? Pra eu que sou o tio do violão. Nada, cara. Já aprendi a eclesia, cara. Ó, já. Mais uma palavra grega. Prosquinel, latreia, eclesia. Essa palavra em si, ela denota ajuntamento. Não dá pra falar assim, eu sou igreja. E a palavra igreja em si é ajuntamento, diz respeito à assembleia, né? Uma tradução para a palavra igreja seria assembleia, reunião, congregação. Então, como eu sou assembleia sozinho? Como eu sou congregação sozinho? Então, igreja no Novo Testamento tem a ver com o povo, com ajuntamento, com reunião. Não dá para ser igreja sozinho. Isso de fato extrair uma verdade, é pegar apenas parte de uma verdade presente no Novo Testamento, presente na Bíblia Sagrada, e aí a partir dessa verdade picotada, né, construir um tipo de filosofia de vida que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com o Novo Testamento. Então, nós precisamos uns dos outros. A fé cristã, a vida cristã, né, foi feita, foi planejada por Deus para ser vivida em coletividade, na coletividade. Então ele é constituinte, né, da igreja, não
E aí, partindo desse ponto também, ele não é só um relacionamento vertical, né? Não. A gente não vai lá, aí a gente fala assim, a gente ouve muito essa expressão até hoje, né? Não, eu faço pra Deus, faço pra Deus, quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou. Sim. Eu gostei dessa expressão que você usou, assim, essa ideia de constituinte, né? Porque se a eclesia, né, se a ideia, né, quando Jesus disse que edificaria a sua igreja, ele usou esse termo, e esse termo diz respeito a um ajuntamento, então, de fato, o culto tem a ver com a essência, o culto coletivo, né, tem a ver com a essência do que é ser igreja. Essência. Igreja presta culto a Deus. Não tem igreja sem culto, né? E não tem culto sem igreja. Sim. Os dois estão muito linkados um com o outro, né? Então a igreja se reúne para quê? Se reúne para glorificar, se reúne para adorar, se reúne para exaltar a Deus e óbvio, ele também tem essa dimensão horizontal, né? Esse encontro, ele também tem essa dimensão horizontal. A gente acaba edificando um ao outro, né? A gente acaba contribuindo, né, com o outro de alguma maneira. E aquele texto de 1 Coríntios que eu li mesmo, Paulo falou que a reunião faz mais mal do que bem, é um grande exemplo de pessoas que estavam indo para o culto, mas estavam indo para o culto pensando apenas em si mesmo. Sim. É por isso que Paulo falou que a reunião faz mais mal do que bem, porque eles estão pensando só em si mesmo. Eles vão para o culto e eles não estão nem aí com as pessoas mais simples, né? No caso de Corinto era isso, né? Os mais... Antes da ceia do Senhor, eles tinham uma festa chamada Festa do Amor. Aí eles chegavam, o pessoal mais abastado, chegava mais cedo na Festa do Amor, né? Quem tinha mais dinheiro, que tinha um pouco mais de condição, levava comida, e aí eles se confraternizavam, comiam tudo. Aí o pessoal mais simples, depois, não tinha os mais trabalhadores, né, assim, diários, os diaristas, né, os que dependiam de um serviço e de cumprir determinadas horas, chegavam depois, eles não tinham condição de levar comida às vezes, e quando chegavam não tinha nada mais. Então, assim, grande festa do amor, né, festa do amor, mas que não há amor, né, o amor tem a ver com essa doação e com o serviço ao outro, ao próximo, né? Então, assim, era um ajuntamento que parece que a filosofia deles era essa mesmo, né? Assim, o que importa é o nosso relacionamento com Deus. Sim. E aí desprezava o outro. Então, assim, Paulo vai dizer, né, inspirado pelo Espírito, essa reunião de vocês causa mais mal do que bem. Sim. Né? Porque não tem como desconectar essa dimensão horizontal da reunião coletiva, né? Do culto coletivo. Né? Então são várias lições. A lição para quem não vai mais à igreja, diz que é igreja, irmão, volta aí pra igreja. Pra você que vai pra igreja e não fala com ninguém... Começa a falar, começa a falar com a turma. E pra você que vai à igreja, fala com todo mundo, mas tem uma vida de pecado, que não procura em nada agradar a Deus, opa, também... Vamos mudar esse negócio aí, porque tem que ter culto na vida. Sim. Acho que essa frase é do Hernandes Dias Lopes, né? Quando não há culto na vida, não há vida no culto. Se não tem culto na vida... O culto vai ser sem vida. Vazio, né? Vai ser vazio. É isso aí. Nossa, pastor. Cara, muito legal, cara. Muito bom, muito bom. Amém, meu irmão. Cara, que crescimento. A gente chegou no fim já acabou. Olha só, já passou? O tempo voou, cara. Voou. Quando é muito conteúdo, passa rápido. Mas legal, é muito... legal a gente entender. Hoje a gente não falou necessariamente, né, de uma classe específica da igreja, que é a turma da arte, da música, enfim. Mas o quanto tudo isso se aplica, né, ao pessoal do grupo de louvor, que tá ali engajado. O nosso povo, ele é bom, pastor. Ele é bom, ele é dedicado, ele ensaia muito, ele vai aos cultos. Mas eu acho que a gente precisa startar as ideias, né? O campo das ideias. Cara, por que eu tô fazendo tudo isso? Por que eu tô me dedicando a tudo isso? Às vezes a gente tá lá, tá se dedicando, tá fazendo e tá errado do mesmo jeito. Né? Sim. Então, assim, é uma nova roupa que a gente precisa vestir a cada dia nessa caminhada do relacionamento com Deus. Né? Com certeza. Eu acho que esse programa, né, junto com outros... de repente, conteúdo que o pessoal possa ter acesso, mas esse programa aqui, ele acaba contribuindo também nesse sentido, né? Para essa capacitação, para essa conscientização, né?
Porque, de fato, como você disse, o pessoal da música rala mesmo na igreja. Não tem como falar que não, né? O pessoal se esforça, ensaia. Eu falei pra você nesses outros programas que eu vim aqui que eu já fui. Já foi. Da música, né? Já estive em grupo de louvor, né? Já fui dessa vida aí de ensaio sexta-noite, ensaio sábado, dia todo, né? Às vezes ensaio domingo um pouco antes do culto. Era ensaio direto, né? Então, assim, era muito ensaio. Então, o pessoal se esforça. Mas é importante também, junto com isso também, ter o conteúdo correto, né? Sim. Entender corretamente o evangelho, ter essa conscientização, né, correta do que é louvor, adoração, culto, para não estar fazendo uma coisa sem entender corretamente tudo o que significa, né? E eu acho que o programa Mais Que Som contribui bastante nesse sentido. Não é para parar de fazer tudo que já faz, mas é para mudar o coração, né? Opa, com certeza. Para mudar o coração. Continua fazendo, continua ajudando seu pastor aí, ajudando a igreja com o seu talento, com o seu dom. Pastor, muito bom. Eu vou pedir para que o senhor faça uma oração, a gente já está chegando no fim. Quero agradecer sua presença aqui, muito bom. O pastor Eleilton passou aí hoje, ontem, em comissão. É difícil, gente? É difícil arrumar um espacinho na agenda. E eu quero agradecer porque sempre você recebe aí o convite de bom grado, sempre tá aqui com a gente, traz muito conteúdo. Pra gente é um privilégio tê-lo aqui. Amém, alegria é nossa. E venha mais vezes, viu? Opa, com certeza. Eu vou pedir para que você ore, e aí a gente tem aquele desafio. Cara, você tá montando um dicionário já de mais que som em uma palavra. A gente tem o desafio mais que som em uma palavra. E depois do programa a gente vai soltar uma música aí para que o pessoal louve a Deus com a gente, coloque o coração aí diante de Deus, para ter esse momento aí, mesmo que distantes, né, e online, mas para que a gente esteja junto em adoração. Okay. Você pode orar, pastor, por favor? Vamos lá. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, meu Deus, por essa oportunidade que nós tivemos de conversar um pouco a respeito desse tema, que é o culto, meu Deus. Nós louvamos a Ti, Pai, porque o Senhor direcionou a equipe que trabalha na organização desse programa para a escolha desse tema, Deus, e que é um tema tão essencial, tão importante para a Tua igreja, Deus. Está ligado ali àquilo que essencialmente significa ser igreja. O Teu povo cultua o Senhor, cultua de maneira individual, serve o Senhor no dia a dia, vive diante da Sua face, meu Pai. Isso é extraordinário. De acordo com o Novo Testamento, nós vivemos constantemente diante da Sua face, meu Pai, servindo a Ti. E que essa seja uma realidade na nossa vida, que a gente entenda isso, que nós cultuamos ao Senhor onde nós estivermos e constantemente. E também nos reunimos para Te cultuar de maneira pública, coletiva, com os nossos irmãos em fé, com aquelas outras pessoas que também foram redimidas pelo Teu sangue, Deus. E nós pedimos que o Senhor nos ajude também para que esse momento de encontro coletivo, Deus, seja um momento onde haja glorificação ao Teu nome, adoração ao Teu nome, Deus, encontro contigo. Oh, meu Pai, ajuda-nos para que nós tenhamos nas nossas igrejas cultos cada vez mais inspiradores, meu Pai. Cultos vivos, Senhor. Que a gente vá para esses encontros com a expectativa de que o Senhor estará no nosso meio e que coisas extraordinárias podem acontecer ali, meu Deus. No nome de Jesus nós oramos, nós pedimos isso para Ti. Amém. Amém. Pastor, amém. Mais que som em uma palavra. Latreia. É mais que som, é adoração. Até a próxima, hein? Eu podia ser melhor e fazer valer a pena sua morte. O sangue que você derramou, eu podia ter valorizado muito mais. Tão medíocre como filho eu sou, mas cuida de mim, mesmo eu sendo um pobre pecador. Eu não mereço o Teu favor, Senhor,
tua graça me constrange, me diminui, me faz ver quão pequeno sou e quão abençoado pelo teu amor eu fui, Senhor. Eu podia ser melhor e fazer valer a pena a sua morte, o sangue que você derramou. Eu podia ter valorizado muito mais, tão medíocre como filho eu sou, mas cuidar de mim, mesmo eu sendo um pobre pecador. Eu não mereço teu favor, Senhor. Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim. A tua graça me constrange, me diminui, me faz ver quão pequeno sou e quão abençoado pelo teu amor eu fui, Senhor. Eu não mereço teu favor, Senhor. Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim. A tua graça me constrange, me diminui, me faz ver quão pequeno sou e quão abençoado pelo teu amor eu fui, Senhor. Eu podia ser melhor e fazer valer a pena a sua morte. Graça e paz, eu sou o pastor Francisco, pastor da IAP em Lages, Paracambi, superintendente da Convenção Rio de Janeiro. Eu sou amigo da missão. Convido todos vocês, todos os membros e líderes da Convenção Rio de Janeiro para participar também desse projeto.